Vamos lá, pessoal, mais uma questão. Essa questão, eu acho, sempre que eu vejo esse tipo de questão, eu acho maneiríssimo, tá? Porque tira a gente da zona de conforto, né? E essa questão, só que foi discursiva, foi parte da segunda fase do último concurso de delegado de São Paulo. Delegado de Polícia Civil de São Paulo, a prova discursiva de administrativo abordou exatamente essa questão. Vamos lá? Pessoal, vamos lá, presta atenção. Ó. A gente sabe que todo ato jurídico, inclusive os atos administrativos, eles têm as suas famosas etapas. Legal? Quem é que idealizou esse negócio das etapas dos atos jurídicos? Isso aqui, ó, né, é do famoso e saudoso Pontes de Miranda, né? Que no Código Civil nosso, quando vai tratar do ato jurídico, do negócio jurídico, né, está no artigo 104 do Código Civil. Vamos lá? Bom, a gente sabe que o ato administrativo ele tem, basicamente, 3 etapas, como se fosse uma escada. Por isso, essa teoria, né, também é chamada de escada pontiana, por causa do Pontes de Miranda. Então, se um dia você vê escada pontiana, lembre-se, escada do Pontes de Miranda. O primeiro degrau dessa escada é a existência do ato. Ou seja, eu tenho que saber quando é que esse ato vai existir. O ato administrativo, aí vamos trazer para o ato administrativo, né? Ele tem existência, ele existe quando ele está pronto, quando ele está perfeito. Professor, melhora que eu sempre leio isso nos livros e não consigo entender. Você vai entender agora. Ó. O ato administrativo, ele está pronto, ele está perfeito, quando ele reúne os seus 5 elementos de formação. Quais são eles? O objeto, o motivo, a forma, a finalidade e a competência. Então, todas as vezes que o ato administrativo reúne objeto, motivo, forma, finalidade e competência, esse ato está pronto. Esse ato é perfeito. Ou seja, ele existe. Ele completou a sua primeira etapa de formação. Agora, ele completou a sua etapa de formação, melhor dizendo. Agora, se ele completou a sua etapa de formação, ou seja, ele está formado, ele existe, ele está pronto, ele é perfeito, eu tenho que avançar agora para o segundo degrau. E no segundo degrau, eu quero saber se esse ato tem validade. Ou seja, se esse ato é válido. E quando é que eu sei que o ato é válido? O ato é válido quando o objeto, o motivo, a forma, a finalidade e a competência, todos eles estão de acordo com a lei. Ou seja, quando todos os elementos do ato administrativo estão de acordo com a lei, eu falo que esse ato é válido. Válido por quê? Porque todos os elementos estão de acordo com a lei. E quando todos os elementos estão de acordo com a lei, nós, né, verificamos, analisamos os famosos requisitos de validade. Então, quando é que nós analisamos os requisitos de validade? Quando nós verificamos se os elementos do ato administrativo, eles estão de acordo com a lei. Tá bom? Tá bom. E uma vez que eu venci o terceiro, o segundo, né? Eu tenho que ir para o terceiro degrau. E quando é o terceiro degrau? O terceiro degrau é a eficácia. E quando é que o ato administrativo tem eficácia? O ato administrativo tem eficácia quando ele está apto a produzir efeitos. Se o ato administrativo está apto a produzir efeitos, ele tem eficácia, ele é eficaz. E quando é que o ato administrativo, né, ele está apto a produzir efeitos? Quando é que o ato administrativo ele é eficaz? Quando ele se torna público, quando ele é publicado. Via de regra, né, essa publicação é no Diário Oficial.
Então, o ato administrativo tem existência quando ele completa todas as suas etapas de formação. Aí ele está pronto, ele é perfeito. Ou seja, o ato administrativo tem objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Agora, não basta saber que o ato existe, ele tem que ser válido. E para ele ser válido, né, tem que ter a famosa validade. Né? O que é a validade? É quando todos os elementos estão de acordo com a lei. E aí eu obedeci o requisito de validade. O requisito de validade é todos os elementos do ato administrativo que estão de acordo com a lei. Legal? Estarem de acordo com a lei. E aí, ó, quando eu avanço do segundo para o terceiro elemento, eu quero saber se o ato tem eficácia, se ele está apto a produzir efeito. Para eu saber disso, o ato tem que estar publicado. Via de regra, se o ato é público, ele está apto a produzir efeito. Só que preste atenção, ó. Excepcionalmente, nós temos os atos acidentais. O que são atos acidentais? Atos que, mesmo sendo público, eles não vão produzir efeitos. Professor, o senhor me dá exemplo de um ato acidental? Simples. Um ato acidental é aquele, né, que, por exemplo, está sujeito a uma condição. Exemplo, o governador do Rio de Janeiro acabou de assinar um decreto dizendo que na Olimpíada desse ano, de 2021, o atleta que treinou no Rio e que tenha, né, como é que se diz, difundido a imagem do Rio de Janeiro, uma vez que ele seja medalha de ouro, ele vai ganhar uma pensão vitalícia de 10 salários mínimos. Então o governador do estado do Rio de Janeiro, incentivando o esporte, está na Constituição, publicou um decreto, né, apoiado na Lei de Incentivo ao Esporte do estado do Rio de Janeiro, dizendo que o medalhista olímpico de ouro que tenha treinado, morado no Rio de Janeiro, ele vai ganhar uma pensão vitalícia de 10 salários mínimos. Esse ato administrativo acabou de ser publicado no Diário Oficial, mas ele ainda não produz efeitos. Por que não produz efeitos? Porque ele está sujeito a uma condição, que é um evento futuro incerto. Qual é esse evento futuro incerto? Algum medalhista olímpico e que tenha treinado e morado no Rio de Janeiro. Ou seja, todas as vezes que nós estivermos diante de um ato administrativo acidental, deixa eu botar aqui, ó, o que seria um ato administrativo acidental, que é uma linguagem lá do direito civil. É o ato administrativo que está sujeito a uma condição ou a um termo. O que é condição? O evento futuro incerto. E o que é termo? O evento futuro certo. Então, todas as vezes que nós estivermos diante de um ato acidental, sujeito a condição ou a termo, mesmo que esse ato administrativo tenha sido publicado, não vai produzir efeitos. Legal? Lembre-se disso e vamos resolver a questão. Questão boa. Deixa eu só ver aqui se já estourou o meu tempo. Não, está dando ainda. Está quase estourando. Um ato administrativo que possua todas as etapas do processo de formação. Ele concluiu todas as etapas do processo de formação. Então ele existe, ele está pronto, ele é perfeito, ele tem objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Mas sujeito a termo ou condição, ato acidental. Segundo a doutrina, isso aqui não é lei, isso aqui é doutrina, né? É considerado um ato, letra A, perfeito, porque se ele está formado, está pronto, existe, ele é perfeito, e além de ser perfeito, ele é um ato pendente. O que é um ato pendente? Porque mesmo ele sendo publicado, ele é um ato acidental, não vai produzir efeito. Eu só esqueci de falar isso, tá? O ato acidental, ele também pode ser chamado de ato pendente. Porque ele está pendente de quê? De um termo ou de uma condição, de um evento futuro incerto ou de um evento futuro certo. Tá bom? Pessoal, a alternativa correta é a letra D de dado. Quando eu coloquei essa questão, eu falei, está um pouquinho pesado, né? Porque nem todo mundo que está nesse grupo, né, é formado em direito. Mas não está pesado não, sabe por quê? Porque todos vocês estão caminhando, e quando estão caminhando, é para encarar uma questão dessa. Vamos pedir a Deus para que um tipo de questão dessa caia. Na prova que você for fazer. Porque todo mundo fica e você vai passar. É o tipo da questão que vai te colocar dentro da lista de aprovado mais classificado. E a galera vai ficar querendo discutir gabarito, porque nem nunca ouviu falar nesse tipo de questão, essa expressão. Nas minhas aulas de todos os cursinhos que eu trabalho, eu sempre falo de ato acidental, também chamado de ato pendente, que é aquele ato que foi publicado, mas ainda não produz efeitos. É o ato publicado, porém ineficaz. Por quê? Porque ele está sujeito a um termo ou uma condição. Termo, um evento futuro certo, condição, um evento futuro incerto. Alternativa correta, letra D de dado, doutrina boa do direito administrativo. Já te convido para a próxima questão.